qualquer momento, se por acaso der alguma travada, algum problema de conexão, aí vocês avisam pelo WhatsApp, Eu alguma coisa aviso, assim, né? Que sim. às vezes a Eu gente aviso. não percebe. Isso mesmo. Eu aviso, viu? Bom dia. Bom dia a todos. Estamos aqui reunidos para a defesa da dissertação de mestrado de Raquel de Alcântara Oliveira Ramalho Borges, cujo trabalho tem o título de Conhecimento de Puérpera sobre analgesia farmacológica do parto normal em uma maternidade pública no interior do Rio Grande do Norte, Brasil. Então, primeiramente, eu quero agradecer a presença e a valiosa contribuição do professor Cláudio Orestes Brito Filho, pela UFRN, o examinador externo à instituição, e ao professor Eduardo Sérgio Soares Souza, examinador interno do ProfSaúde UFPB. Então, essa dissertação é do programa de mestrado profissional em saúde da família, ProfSaúde, o mestrado em rede nacional, né? E Raquel, eu vou passar a palavra a você. Você tem de 20 a 30 minutos. Eu peço aos demais que desliguem, ou melhor, desativem os microfones. Vou também desativar aqui. E, Raquel, a palavra é sua. Obrigada, eu estou igualmente agradecida com a presença de vocês, né? Como já fui apresentada, eu sou Raquel de Alcântara Oliveira Ramalho Borges, aluna mestranda do mestrado profissional em saúde da família, ProfSaúde, e vou apresentar agora a minha dissertação, intitulada Conhecimento de Puérpera sobre analgesia farmacológica do parto normal em uma maternidade pública do interior do Rio Grande do Norte, Brasil. Então, aqui apenas para sumarizar a apresentação, né? A gente vai começar com os elementos convencionais da dissertação, introdução, objetivos e métodos. Apresentarei, então, os dois produtos da dissertação, na forma de um artigo original e também de um produto educacional para gestantes, e terminando com as considerações finais. O tema central desse estudo é o conhecimento de gestantes em relação ao alívio da dor do trabalho de parto e a associação dessa informação com a decisão quanto ao tipo de parto no Hospital Universitário Ana Bezerra, né? O trabalho de parto natural é tido para muitas mulheres como o evento mais doloroso de suas vidas. E o alívio da dor do parto é um aspecto muito importante do cuidado que tem sido historicamente negligenciado. Nesse sentido, muitas políticas públicas de atenção à saúde da mulher nos últimos anos têm recomendado, né, o investimento e a melhoria na qualidade da atenção. E o anestesiologista tem uma importante participação nesse sentido, através da analgesia farmacológica do parto normal. A dor do trabalho de parto, ela não é resultado unicamente de processos fisiológicos, mas sim de uma interação de processos fisiológicos e psicossociais que vão resultar na interpretação pessoal da mulher sobre aquela experiência. Então, entender esse processo como um processo multifatorial é a base para desenvolver um cuidado centrado na mulher para que ela possa gerir o seu trabalho de parto e tomar as suas decisões, que seria o grande objetivo do parto dito humanizado. Então, a paciente, ela já tem o medo da dor, as suas questões culturais, as suas crenças, né? A falta de informação no pré-natal, uma falha na humanização da assistência, a falta de participação materna nas decisões e a ausência de práticas de analgesia do parto retroalimentam, né, esse medo e tudo isso pode resultar na experiência negativa de tantas mulheres com relação ao parto vaginal.
Dessa forma, a fim de melhorar a assistência da qualidade, né, e realmente ter uma atenção ao parto mais humanizada, é extremamente importante fornecer informações às gestantes sobre o alívio da dor, né, para que as pacientes possam conhecer e tomar suas decisões compartilhadas de forma realmente esclarecida. O incentivo ao parto vaginal é muito importante porque a incidência de cesarianas hoje é um problema de saúde pública no Brasil e em outros países, né, em desenvolvimento, e está associado a um risco maior, tanto materno quanto fetal. A principal pergunta do nosso estudo, então, foi: o conhecimento sobre analgesia para o parto normal associa-se a uma escolha materna mais frequente para esse tipo de parto? Então, as principais hipóteses, a principal é que o conhecimento pelas puérperas acerca do alívio farmacológico da dor durante o trabalho de parto é satisfatório, com a frequência de cerca de 50% ou mais, uma convenção estatística. E a secundária, as decisões para a realização de cesarianas entre as mulheres se associam com a falta de conhecimento sobre a analgesia medicamentosa. O objetivo geral do estudo foi avaliar o conhecimento de parturientes sobre a analgesia farmacológica para o parto vaginal e elaborar um produto para as gestantes da maternidade do Hospital Universitário Ana Bezerra. Passando para os objetivos específicos, verificar se puérperas atendidas na maternidade do Hospital Universitário Ana Bezerra sabem da existência de analgesia farmacológica para o parto vaginal, identificar a associação entre variáveis de perfil sociodemográfico, conhecimento sobre a analgesia do parto e preferência quanto ao tipo de parto, determinar se essas pacientes receberam informações sobre a analgesia do parto previamente e qual a fonte dessa informação, e, finalmente, propor uma cartilha educativa para orientar as gestantes sobre o alívio da dor do parto normal. Passamos agora para a metodologia. Ela será dividida na metodologia da pesquisa de campo e, em seguida, a metodologia para a elaboração do produto técnico educativo. Então, o modelo do estudo de pesquisa de campo foi um modelo descritivo, transversal, de abordagem quantitativa. A coleta de dados se deu através de entrevistas diretas, estruturadas, com aplicação de questionário, e a análise dos dados foi baseada em estatística descritiva, assim como análise inferencial não paramétrica, com uso de testes de Q² ou teste exato de Fisher, quando apropriado. O cenário da nossa pesquisa foi a maternidade do Hospital Universitário Ana Bezerra, o UAB. Ele fica situado na cidade de Santa Cruz, Rio Grande do Norte. É uma cidade com aproximadamente 40 mil habitantes na região agreste do estado, microrregião do Trairi. A maternidade do UAB é o único centro de assistência ao parto do município. É uma maternidade que tem, em média, 235 partos mensais, e também é centro de ensino, pesquisa e extensão. 100% dos leitos destinados ao SUS. O período de coleta dos dados ocorreu entre agosto de 2020 e fevereiro de 2021. Foram incluídas, puérperas assistidas na maternidade, 99 puérperas no total, e o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e aprovado do CCM, o FPB. Em relação aos critérios de elegibilidade, foram incluídas pacientes atendidas entre agosto de 2020 e fevereiro de 2021, como falado, de quaisquer idades, admitidas em trabalho de parto e que assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. E foram excluídas pacientes de alto risco ou com condição que por si só representasse uma indicação à cesariana, pacientes sintomáticas respiratórias, que isso foi, na verdade, uma surpresa para o nosso projeto, porque inicialmente não existia ainda a pandemia, mas com a crise sanitária foram isoladas pacientes num novo alojamento
e aí a gente teve que excluir essas pacientes do estudo, não estavam no alojamento conjunto. Também foram excluídos partos de natimortos, pacientes gestantes de gemelares, pacientes que não compreendiam o idioma e pacientes portadores de transtornos mentais graves. Então, aqui, o primeiro instrumento, né, de coleta de dados do nosso estudo é o questionário. Ele foi desenvolvido com questões baseadas em publicações anteriores e outras elaboradas primariamente pelas pesquisadoras, né, e adaptados aos objetivos do estudo. A primeira parte do questionário buscou informações a respeito do perfil sociodemográfico das pacientes. A segunda parte do questionário, dados obstétricos e em relação ao pré-natal. E a terceira parte do questionário, focada realmente na questão da dor, da analgesia e das informações. O segundo instrumento utilizado na nossa metodologia foi a escala visual analógica, EVA, para avaliar a intensidade da dor do trabalho de parto, tanto esperada quanto vivenciada pela paciente. A segunda parte da metodologia, sobre a elaboração da cartilha educativa para gestantes, foi o produto técnico educativo da dissertação, com o objetivo de auto-orientar as gestantes sobre a dor do parto e os métodos de alívio desse, para que realmente houvesse um impacto social, mas com um instrumento de fácil aplicação e linguagem acessível. Foi utilizada para a confecção desse produto a ferramenta Canvas, e a fundamentação teórica se deu a partir de revisão da literatura e também da pesquisa de outras cartilhas no site do próprio Ministério da Saúde para embasar o arquétipo, da nossa cartilha. Então, o conteúdo versou principalmente sobre a importância do parto vaginal, a dor do parto e as técnicas disponíveis para o alívio da dor. As imagens ilustrativas, elas foram retiradas da internet por sites de imagens gratuitas e sem direitos autorais. Ela contém capa, contracapa e 15 páginas de textos e ilustrações e foi revista também por leigos e outros técnicos que ajudaram na construção da versão final. Vamos agora passar para os resultados. Eu coloquei aqui os produtos da dissertação na forma de um artigo original, que foi aceito na Research Society and Development e será publicada no próximo volume do periódico. E também a cartilha, a capa da cartilha, que está também anexada à dissertação. À medida que eu for mostrando agora os dados estatísticos, eu irei fazer simultaneamente a discussão desses dados. Então, na caracterização sociodemográfica da nossa amostra, as pacientes tinham entre 14 e 36 anos, 64,6% delas eram adultas jovens e 30,3% adolescentes. A grande maioria era casada ou vivia em união consensual e 68,7% delas se autodeclararam pardas. 49,5% tinha ensino médio completo, 52,5% vivia com até um salário mínimo e 48,5% tinham ocupação remunerada, sendo as mais frequentes no comércio, bancos, transportes e hotelaria e também agricultura. Então, o perfil do nosso estudo é considerado um perfil de menor risco obstétrico, o que coincide com outras pesquisas realizadas no Brasil sobre o conhecimento de puérperas com relação a métodos não farmacológicos de alívio da dor do parto. No intuito de avaliar se havia associação entre as variáveis do perfil sociodemográfico e o tipo de parto realizado, foram realizados testes Q-quadrados que mostraram haver uma associação significativamente estatística entre a escolaridade, renda e ocupação remunerada e o parto vaginal.
Em relação aos dados obstétricos, 62,6% referiram à gestação anterior e todas elas tinham realizado alguma consulta pré-natal, sendo 78,8% uma assistência pré-natal completa. 78% também evoluíram para o parto vaginal. Então, nosso estudo mostrou uma grande incidência, uma grande frequência de pacientes com um número de consultas pré-natal adequada, considerado pelo Ministério da Saúde, aquele com no mínimo 6 consultas, e outros estudos brasileiros mostraram resultados bem mais insatisfatórios com relação à adequação do pré-natal. A frequência de partos vaginais do estudo também foi superior à frequência reportada na literatura brasileira, né? A realização de cesarianas sem indicação obstétrica tem sido muito comum no Brasil, o tipo de parto, inclusive, predominante desde 2009. Uma explicação para isso é o cenário da nossa pesquisa. O Hospital Universitário Ana Bezerra é uma instituição de referência regional na atenção à saúde materno-infantil e à gestante de alto risco. É campo de formação de profissionais de saúde e tem o seu trabalho fundamentado na Política Nacional de Humanização, com um projeto de gestão humanizada desde 1999. É uma unidade habilitada que realiza assistência ao parto sem distócia e já ganhou prêmios importantes, como o otorgado pela Unicef, o Hospital Amigo da Criança, e também o Prêmio Nacional Galba de Araújo, conferido a instituições que incentivam o parto natural. Com relação à dor do parto, a mensuração da dor do parto, a dor no trabalho de parto atingiu pontuação média na escala visual analógica de 9,2, com desvio padrão de mais ou menos 1,7. E 55,6% das pacientes tinham a dor como principal preocupação com relação ao parto. 77,8% delas referiu que a dor correspondeu às suas expectativas e 94,4% aceitariam medicamento para aliviar a dor se houvesse disponibilidade. Percebe-se, então, que os scores autorrelatados foram bastante elevados, mas não houve uma lacuna, expectativa e experiência em relação à intensidade da dor, como acontece de modo geral. A experiência costuma ser diferente da expectativa em se tratando de dor. Porém, a escala visual analógica ela é idealmente usada para medir mudança na intensidade da dor. E nesse caso foi uma única medida, foi um estudo transversal dentro de um evento dinâmico como o parto. Ao mesmo tempo, a expectativa de dor das pacientes, ela poderia já ser muito intensa, visto que a maioria delas tinha a dor como principal medo. Com relação às medidas de alívio da dor do parto, 71,7% da amostra receberam alguma técnica de alívio da dor. As principais citadas foram o banho de chuveiro, o uso da bola suíça, deambulação e aplicação de compressas. Nenhuma paciente do estudo recebeu analgesia farmacológica. A literatura mostra que o emprego de analgesia farmacológica da dor do parto ela é escassa, principalmente em países em desenvolvimento. A Organização Mundial da Saúde realizou um estudo em 29 países que mostrou uma incidência de apenas 4% de partos vaginais sob analgesia farmacológica. Com relação ao conhecimento prévio sobre o alívio da dor do parto, 22,2% da amostra sabia previamente da existência de analgesia medicamentosa para alívio da dor. E 59,5% desejava ter alívio da dor durante o trabalho de parto, antes de chegarem à maternidade. Houve uma baixa existência prévia de noção sobre analgesia farmacológica para o parto vaginal no estudo, e estudos semelhantes mostraram frequências até menores, né, de 7 a 9,5% em países também com economia em desenvolvimento. O estudo realizado na Índia
atingir uma frequência de informação de 30%, mais parecido com a frequência do nosso estudo. Dessa forma, uma frequência de menos de 1/3 de puérperas que sabiam da existência da analgesia farmacológica do parto vaginal em um serviço de referência regional e nacional para políticas de humanização hospitalar, mostra que é necessário um olhar mais atento para essa questão. Tendo em vista que a comunicação é parte essencial do cuidado da humanização em saúde, principalmente pelo fato dessas pacientes terem realizado o pré-natal completo, observou-se uma falha no que diz respeito à informação sobre analgesia de parto. Então, a educação em saúde, ela inclui também orientar sobre os diferentes métodos de alívio da dor, respeitando a decisão da mulher para o uso ou não do suporte farmacológico. Com relação às fontes de informação sobre analgesia, as principais fontes de informação relatadas foram o pré-natal feito por enfermeiro e o pré-natal feito por médico. Então, resumidamente, a principal fonte de informação foi o pré-natal, com uma discreta predominância, muito discreta, da atuação do enfermeiro em relação ao médico. Outros estudos mostraram uma predominância, um protagonismo até maior do profissional da enfermagem com relação às informações sobre técnicas não farmacológicas. Com relação às associações, buscando a realização a investigação de associação entre o conhecimento prévio e a decisão do parto ou o tipo de parto, foram realizados testes Q-quadrado que não observaram a associação entre o conhecimento da analgesia farmacológica e o tipo de parto realizado e também com a decisão pelo tipo de parto. Dessa forma, não houve corroboração das hipóteses de pesquisa e reconhecemos que o estudo tem suas limitações e, portanto, não podem ser refutadas. O modelo transversal, ele pode não ter sido o ideal para a investigação. A amostra teve que ter o seu tamanho reduzido, pode ter levado a um erro tipo 2, né? Essa redução da amostra ocorreu principalmente pela crise sanitária, que mudou muitos fluxos de referência e toda a organização do próprio hospital, dificultando também a coleta dos dados e a realização das entrevistas dentro dos alojamentos, e um viés de memória, visto que buscamos informações das pacientes de períodos ainda do pré-natal que ela pode não ter realmente dado a devida importância. Então, recomendamos que estudos futuros sejam feitos, reconhecendo essas limitações para que essas informações possam realmente ser melhor esclarecidas. Então, as conclusões do artigo original é que a frequência de conhecimento de alívio farmacológico da dor do parto vaginal é baixa por parturientes atendidos no nosso serviço, uma instituição que é referência regional na atenção à saúde materno-infantil. A decisão materna pelo parto vaginal se relacionou com o nível de escolaridade, renda e trabalho remunerado, porém não houve associação estatística entre o perfil sociodemográfico e o grau de conhecimento sobre analgesia. Então, a implicação prática, profissional e institucional do nosso trabalho é que a educação em saúde sobre a analgesia do parto deve passar a ser promovida no pré-natal e na instituição hospitalar. Apresento agora o nosso produto técnico educativo, como segunda parte do resultado. Aqui, apenas para ilustrar, a capa e a contracapa da nossa cartilha, o sumário e a apresentação, e aqui, realmente, o escopo da cartilha, que está disponível na dissertação. Passando agora para as considerações finais. O objetivo geral do trabalho foi alcançado, foi possível a avaliação do conhecimento sobre a analgesia do parto e também a elaboração do nosso produto educativo sobre alívio da dor do parto para as gestantes do Hospital Universitário Ana Bezerra. A associação entre as variáveis foi investigada,
mas sugerimos que devem ser realizadas mais pesquisas que possam avaliar as hipóteses refutadas. A produção da cartilha foi a concretização do último objetivo específico e lembramos que a educação em saúde deve ser incentivada e precisa incluir os benefícios da analgesia do parto normal. Um parto humanizado é principalmente aquele que respeita a decisão da mulher, mas a mulher precisa tomar decisões esclarecidas e, portanto, a informação se faz extremamente necessária. Obrigada, fico à disposição. Muito bem, Raquel, cumpriu o tempo de forma apropriada. E agora, como sua orientadora e presidente inata desta banca, eu vou pedir, primeiramente, ao professor Cláudio Orestes, que é o nosso examinador externo na instituição, para que faça seus questionamentos. Logo depois, o professor Eduardo Sérgio, e poderemos fazer assim, se você concordar, Raquel, você pode responder no final das considerações dos dois examinadores, né? Você vai anotando aí. Perfeito. E depois você responde ao final. Então, professor Cláudio Orestes, por favor. Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de agradecer o convite, me sentir lisonjeado pela oportunidade de participar de um trabalho dessa magnitude. Tive a oportunidade lá no Hospital Ana Bezerra de participar da criação da residência de saúde de família e fui coordenador durante um bom tempo. E vejo o quanto essa atenção básica ela faz diferença, na realidade, na qualidade da assistência. Sem dúvida, é um trabalho muito, muito importante. A gente vê assim a vulnerabilidade em termos de sociais com relação a esse público, a falta de acesso a informações. E uma coisa que eu tive a oportunidade também de participar da qualificação, e fico feliz também que algumas considerações que eu fiz foram, com certeza, aproveitadas, nesse trabalho. De antemão, assim, na avaliação do trabalho, tem algumas pequenas correções ortográficas que eu marquei no PDF e vou enviar posteriormente. Mas uma coisa que eu senti falta, e assim, na apresentação foi muito bem explorada, são gráficos que, de certa forma, ilustram melhor e facilitam o entendimento do trabalho. Foi proposital ou vai ter a possibilidade de agregar esses gráficos, tanto no artigo como no trabalho de uma maneira geral? Eu acho mais interessante, talvez até no artigo, para dar uma compreensão maior para quem hoje tem uma máxima que diz: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, eu acho que essa parte de imagem ela deve ser considerada quando você dá dados, dá informes, e que é muito bem detalhado no trabalho, mas às vezes fica cansativo e requer uma releitura, quando ao passo que a imagem ela fixa melhor. O que é que você tem a fazer as considerações a respeito dessa questão, Raquel? Não, eu concordo plenamente. Eu acho que o entendimento, né, quando você tem uma questão visual bem desenvolvida, ele é muito, muito claro. A gente, inclusive, teve muito essa preocupação na elaboração da cartilha, principalmente porque o público não é um público que a gente imaginou que fosse se ater a muita leitura, a uma leitura extensa. Então, a gente teve muito essa preocupação de tornar a cartilha muito alegre visualmente, né? Mas eu reconheço que na dissertação a gente podia ter usado, inclusive, alguns recursos que a gente se preocupou aqui em usar na apresentação. E outro aspecto é assim, na verdade, foram 2 trabalhos, na minha opinião, não foi um só.
Isso. A questão do artigo como a elaboração da cartilha. Qual a relação entre o artigo e a cartilha? Qual foi a proposta assim, de elaboração? Já é um projeto, na minha opinião, de intervenção, na realidade, da Isso, problemática. perfeito. Perfeito. Eu acho que é justamente esse o ponto. O grande resultado do trabalho foi perceber que as pacientes realmente tinham um nível baixíssimo de informação sobre a analgesia, porque inicialmente a gente imaginou que aquelas pacientes que tivessem acesso à informação, né, e que tivessem disponíveis também esses recursos de analgesia, elas seriam pacientes que iriam optar mais pelo parto vaginal. A Uhum. questão é que, como a grande maioria das pacientes não tinha acesso à informação, eu acredito que, inclusive, por isso a gente não conseguiu confirmar a hipótese, porque era uma amostra muito homogênea. Elas tanto tinham uma baixíssima frequência de informação, como elas também não tiveram o acesso a esse recurso que era a técnica de analgesia. Né? Então, se elas não sabem que existem e elas não têm a oferta desse recurso, então não impactaria na decisão, né? E aí, como o grande resultado foi realmente a percepção dessa baixíssima frequência de informação, eu já tive realmente essa ideia de por que não produzir, né, um, um, um trabalho que pudesse transmitir a essas pacientes alguma orientação sobre isso, falar que isso existe, até porque é recomendação do Ministério da Saúde que a paciente receba a informação e que ela possa decidir se ela quer ou não, né? E que esses recursos também possam estar disponíveis. Então, na verdade, assim, eu acho que a orientação pode até passar um pouquinho das gestantes e ir para os profissionais também do próprio hospital. Eu, inclusive, nessa pesquisa, aprendi muito sobre os métodos não farmacológicos, porque queira ou não queira, na minha atuação como anestesista, eu tinha muita informação sobre analgesia farmacológica, mas tinha muita coisa, muita evidência em métodos não farmacológicos que eu passei a conhecer a partir dessa pesquisa. Então, eu achei bem interessante para mim, como profissional, e a gente tentou fazer esse produto para orientar as pacientes de um modo geral, e a gente sabe que, sabendo que existe, é muito mais fácil das pacientes pedirem, das pacientes procurarem, né, delas estarem conscientes sobre a gestão do trabalho do parto delas. Então, foi a partir do resultado do artigo que a gente pensou nesse projeto de intervenção. No caso, a gente sabe que lá é aplicada de imediato os métodos não farmacológicos. Porém, os farmacológicos, na medida que você está criando uma demanda para eles, você passa informações. Já pensou ou no trabalho, ou na sequência, até um objeto Sim, de doutorado já. para a implantação dos métodos farmacológicos? Isso. Esse é o grande desejo, realmente, é implantar, na verdade, como na própria dissertação a gente já observou, faltam alguns insumos, mas essa tem sido, na verdade, uma conversa praticamente semanal minha com o pessoal do hospital, inclusive semana passada a gente estava sentado também conversando sobre isso, né? A gente tem hoje uma residência médica em anestesia numa maternidade que é referência, e a gente não tem as técnicas de analgesia, né, farmacológicas vigentes. Então, assim, é um ponto frágil, né, muito importante de ser modificável, e eu acho que é um investimento muito bom, muito com impacto social muito grande. E a gente poderia realmente estar aí com um grande centro de analgesia de parto, né, no interior do estado. Ia ser eu acredito, uma grande ação. Uma referência. Uma Bom, referência. as questões que eu tinha mais, o trabalho, de uma maneira geral, superou as minhas expectativas, devo dizer. Ele tem pontos importantes que são colocados, eu acho que é extremamente relevante, mas o que eu coloco sempre é a questão
continuidade dos trabalhos, que às vezes tem uma solução de continuidade, você faz uma coisa e acaba ficando. Mas, da forma como colocou a questão da cartilha, ela provavelmente vai aumentar a demanda. No mais, parabenizar pela apresentação e pelo trabalho em si e, consequentemente, a doutora Hilva pela orientação. Eram essas colocações que eu tinha para fazer e agradecer a participação. Obrigado. Obrigada, doutor Cláudio. Muito obrigada, professor Cláudio. Agora, eu passo a palavra para o professor Eduardo. Ok, então, bom dia a vocês, professora Riva, professor Cláudio, Raquel, e demais pessoas que estão aí nos assistindo. Bom, eu tenho acompanhado o projeto, né, de Raquel desde quando ela iniciou, né? Aliás, desde a seleção, ela já apresentou esse projeto e eu já tomei conhecimento. E acompanhei, né, por diversas vezes as discussões, né? Acho que no final ficou um projeto bem redondo, né? Como sempre, a professora Hilva, com a sua orientação, ela consegue, né, fazer com que esse projeto ele fique de um jeito que facilita a sua execução, né? Então, daí eu chamo a atenção da importância de um projeto bem feito, né? Quando esse projeto ele é bem feito, bem orientado, com todos os seus trâmites, não só em relação ao comitê de ética, mas em relação a todo o produto, começo, meio e fim, objetivo geral, objetivos específicos, o que fazer para alcançar cada objetivo específico. No final, quando você vai fazer o checklist, né, eu acho até engraçado que tem lá resultado, tá? Então o produto foi checado, isso foi checado, eu fico imaginando o quanto essa forma, né, de fazer, ela termina facilitando bastante, independente dos percalços que possam existir, como foi o caso, você termina identificando que você não pôde avaliar bem, né, a questão farmacológica, porque as pacientes, ou elas desconheciam ou não tinham acesso a esse método. Isso, obviamente, não invalida a importância do projeto, a execução e toda a discussão que possa vir. Tanto que, no final, ainda agregou o produto que foi a cartilha, que eu acho que é um ponto importante, dando margem à sua pesquisa de doutorado, caso essas questões que foram apontadas de deficiência para facilitar o acesso sejam resolvidas, né? Então, assim, de modo geral, excelente, né? O resultado final muito bom, principalmente quando se trata de um mestrado profissional, né, que a gente consegue trazer algo, uma problemática que tinha no seu dia a dia e trazer para a discussão, trazer a balha, fazer o projeto em cima disso, né, relacionar, né, porque no final você termina relacionando. Quando você faz a cartilha, essa cartilha vai ser disponibilizada na atenção básica, no pré-natal, né, na visita que é pensada, né, que é proposta e existe hoje, né, a nível do SUS, quando ela sai lá da unidade e vai fazer a visita, isso é o ideal, na maternidade, onde ela pretende ter o bebê. Então, você pode disponibilizar lá na atenção básica, mas também por ocasião da visita que essa família possa estar fazendo. Então, assim, muito, muito bom, né? Eu acho que consegui um número importante, 99 pessoas, um número bastante significativo para uma pesquisa qualitativa dessa monta, né? O texto muito bem escrito, né? As referências atualizadas, você conseguiu fazer uma boa atualização, né? Eu só não entendi se o artigo já foi aceito. Ele foi encaminhado? Já foi submetido, né? Já teve a carta de aceite. A carta de aceite, isso aí é fantástico, né? Já ter a carta de aceite, esse produto aí também. Sua apresentação foi muito boa, né? Elucidativa,
didaticamente também foi muito boa, sem muito material, né? Chamou a atenção, como o Cláudio disse, a parte ilustrativa, pode até agregar esses valores depois, se for o caso, se vocês acharem que vale a pena, né? Sua apresentação também, então eu me dou por satisfeito, parabenizo a professora Riva pela orientação, Raquel pelo resultado, e vamos adiante para a pesquisa de doutorado. Vamos lá, não demore, né? Faz parte, você tem jeito, pelo que gosta da docência, né? Então, seguir esse caminho e parabenizo. Agradecer ao professor Cláudio também pela participação e demais. Ok. Então, já antecipo pela aprovação, né? Pela aprovação. Obrigada. Pela aprovação, para a gente não ter que ir para outro link, está aprovadíssimo. Eu acho que muito obrigada. Professor Cláudio? Eu acho que é por unanimidade essa aprovação, é um reconhecimento. Eu acho que não é trabalho para mestrado profissionalizante, é trabalho para mestrado acadêmico. Eu acho que o resultado foi, como eu disse, acima da expectativa, muito bem didaticamente elaborado, com a apresentação fantástica, um trabalho extenso, muito extenso, eu li todo, mais de 100 páginas, eu acho que cabe até um livro sobre Gostei. o tema. Não, pode fazer até, a título de sugestão, hoje em dia é muito mais prático, um e-book. Um e-book e tem tanto significado e você pode massificar de forma mais rápida. Com relação à apresentação, ela contemplou em pouco tempo todos os pontos importantes. É um trabalho que você vê atualizações e que, sem dúvida, eu acho que vai qualificar você para dar continuidade e ser uma referência nessa área. Viu, Raquel? Parabéns. Obrigada mesmo. Então, encerrada a fase de arguição, né? Já temos o parecer, mas antes de fazer a leitura da ata, eu queria fazer algumas considerações e agradecer mais uma vez ao professor Cláudio, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que foi meu colega de residência médica lá nos princípios dos anos 90, com quem eu aprendi muito, né, pela sua inteligência, pragmatismo e seriedade, né, ímpares. Então, Jesus do céu, que turma, viu? Esses dois aí já era top, eu imagino como foi bom. Mas foi uma turma muito boa, foi uma residência em pediatria, né? Então, além de agradecer, né, a sua presença e de reencontrá-lo aqui, né? Faz muito tempo que eu não o via, a não ser pelas redes sociais, né, professor Cláudio? E ao professor Eduardo, né, que além de colega, né, meu amigo querido, e também assim essa banca, né, foi escolhida assim com a dedo, né, porque o professor Cláudio como pediatra e o professor Eduardo como obstetra, e o professor Cláudio, que trabalha lá em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, há mais de 30 anos, né? Há mais de 30 anos, nós lembramos quando ele começou a trabalhar, porque eu também comecei a trabalhar no Rio Grande do Norte, em outra cidade. Eu desertei e ele continuou lá, né, em Santa Cruz. E o que ele disse sobre a instituição que ele conhece tão bem, que é o Hospital Universitário Ana Bezerra, ele nos alertou para isso na qualificação, né? Sobre o fato de o AB ser especial, né? Então, nós precisávamos levar isso em conta na interpretação
dos nossos resultados. Né? E foi que o Raquel acatou, né, essa observação importantíssima do professor Cláudio, né, e deixou bem claro esse aspecto, o aspecto de que estamos tratando, né, de um cenário de pesquisa que é um cenário distinto, né, um cenário diferenciado. E que, a partir daí, Raquel encontrou seu objeto de estudo aí, como anestesiologista, ela percebeu, como o professor Eduardo disse, percebeu esse problema no seu próprio dia a dia, e, a partir daí, ela escolheu pesquisar sobre o conhecimento das gestantes, sobre a informação que elas tinham sobre a existência de analgesia do parto normal. E quando o professor Cláudio fala, isso também já seria um projeto de intervenção. Pode ser um projeto de intervenção a partir desse segmento, se Raquel continuar daí, né? E pegar essa cartilha, ou então agregar mais alguns fatores importantes a esse produto, né? E fizer uma aplicação, né? Pode ser até um projeto de doutorado, né? E se for no Rio Grande do Norte, Raquel, você já tem o seu orientador aí, o Olha professor aí. Cláudio Orestes, né? Tá vendo? E Ele dá ideia. ele viu isso, né, com seus olhos de lince, ele viu essa questão. Você pode usar esse produto que você elaborou, né, como um dos produtos, porque aqui no ProfSaúde o mestrando tem que apresentar 2 produtos. Então, o primeiro foi o artigo e o segundo foi a cartilha, que aí consideramos como se fossem complementares, né? Porque o que Raquel encontrou na pesquisa, ela encontrou uma forma, né, sendo o nosso mestrado profissional, encontrou uma forma de voltar esses resultados para a nossa população alvo, né? Que são as gestantes lá do serviço e também do entorno, né? Já que esse serviço é um hospital de referência, né? E o link, né, como o professor Cláudio também fez, com a atenção básica, né? Porque aí essas mulheres fizeram pré-natal, a maioria na atenção básica, e esse retorno também para os nossos colegas que trabalham na atenção básica, né? No sentido de que essa orientação pode ser importante também como parte do pré-natal, né? Então, é a questão que o professor Cláudio considerou, realmente. Quando a gente vê a dissertação, a gente vê a dissertação em preto e branco, ou talvez em cinza, né? E quando a gente vai para a apresentação é colorida, não é? É ilustrativa, realmente é um contraste bem importante. E a gente poderia levar alguns elementos, né, dessa diagramação para a dissertação, para que ela ficasse mais, né, atrativa no sentido da estética, né? Então, porque acho que a gente pensa meio em termos de preto e branco para o trabalho escrito, né, e mais em colorido para a apresentação oral. Mas assim, vamos levar isso em consideração na correção da versão final, e Raquel vai, né, devolver à secretaria dentro de 30 dias, viu, Raquel? Certo. Correções necessárias. Bem, então, eu vou ler a ata, né, que eu formulei aqui, e depois eu vou encaminhar para a assinatura digital do professor Eduardo e do professor Cláudio. Eu posso fazer um agradecimento, então, também, para finalizar. Antes de você fazer o agradecimento, eu quero ressaltar que aqui a colega Seus, do mestrado, né, está aqui a Sheila, né, da sua turma. Ai, Sheilinha. Saúde, tem da turma 3, né, que é a turma que terminou agora as disciplinas.
Temos Elba, temos Juliana e Zauni, que também vieram assistir, e também meus orientandos de um outro programa, Germano e Cleiton, também, que vieram assistir à sua defesa. Obrigada pela presença, gente. Obrigado. Eu queria, assim, tirar um minutinho realmente para agradecer a doutora Rilva, como muito bem disse o professor Eduardo, é realmente uma orientação impecável. Eu não estaria aqui hoje, com certeza, se não fosse realmente os puxões dela, né, os chamamentos. Ela foi realmente, assim, sempre muito presente, sempre muito atenta, né? Então, eu não poderia ter tido uma orientação melhor. Agradeço muito, porque apesar de nem ser a sua área, tinha horas que ela falava comigo, parecia que eu estava conversando com um anestesista, de tanto que ela já tinha, né, estudado e como ela estava familiarizada já com o assunto. Então, assim, do fundo do meu coração, agradeço muitíssimo, né? Ao doutor Cláudio, meu colega de trabalho, né? Eu também não poderia ter encontrado uma pessoa melhor, porque ele é praticamente, assim, o sócio lá do Hospital Universitário Ana Bezerra, e com certeza ele é um ator importantíssimo para o Ana Bezerra ser esse hospital de referência, porque ele se envolve profundamente em todos esses projetos, né? Desde que eu trabalho lá há 6 anos, eu vejo a participação ativa dele em todas as reuniões, em todos os projetos, em todos os protocolos. Então, assim, uma pessoa extremamente atuante, ele saberia exatamente do que eu estava falando. E ao meu professor, né, o chefe coordenador do Prof. Saúde, doutor Eduardo, que eu tive contato desde o primeiro dia, desde a entrevista, né, para a seleção do mestrado. Agradeço demais a oportunidade e a sua presença aqui, porque eu sei que você tem 1000 atividades outras, mas eu achei que você também seria assim, uma pessoa extremamente pertinente no contexto do trabalho. Então, agradeço muitíssimo. Aos meus amigos do Prof. Saúde, ainda bem que Sheila está aqui, porque Sheila foi realmente a colega do mestrado que não me deixou desistir. Porque sempre tem aquele momento, assim, principalmente no processo de pandemia, que a gente estava, assim, vivendo, foram tantas dificuldades que realmente me bateu aquele desânimo, e, assim, ela me incentivou de um jeito, e era o tempo todo eu falando com ela, conversando, então foi uma pessoa que me alimentou muito o desejo de terminar, de finalizar esse mestrado, então, muitíssimo obrigado, e a todos os colegas que realmente se tornaram amigos. Então, assim, o mestrado foi um grande presente para mim, um presente bem inesperado, foi um grande presente, e eu estou muito feliz, não só pela aprovação, mas por todo o caminho, né, por toda essa trajetória. Então, assim, só tenho a agradecer a todos vocês. Muito, muito, muito obrigada. Eu também estou muito Parabéns, feliz. Raquel. Obrigada. Também estou muito feliz. Raquel foi uma mestranda que me deu muitas alegrias, porque ela, com Covid e tudo, mas ela foi em frente, ela acabou se contaminando com Covid, superou, né? E foram muitas dificuldades, né? A gente sempre fala na apresentação a parte que deu certo, né? Mas muitos obstáculos foram superados para que ela finalmente terminasse. Né? Então, eu fiquei muito feliz, muito satisfeita por tê-la como orientanda, Raquel. Muito obrigada também. Agora eu vou ler a ata, certo? Que aqui é para seguir os ritos, não é? Então, a ata de defesa pública de exame de banca de mestrado do Programa de Mestrado Profissional em Saúde da Família em Rede Nacional, um convênio, né, da Fundação Oswaldo Cruz, com 23 instituições no Brasil, né, inclusive a nossa Universidade Federal da Paraíba, e também participação da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Então, aos 27 dias do mês de julho de 2021, no horário de 10 às 11 horas, foi realizada a defesa pública da dissertação do mestrado pelo Programa de Mestrado Profissional em Saúde da Família, o FPB, da mestranda Raquel de Alcântara Oliveira Ramalho Borges, que se intitula Conhecimento de Puérperas sobre analgesia farmacológica do parto normal em uma maternidade pública no interior do Rio Grande do Norte, Brasil. A banca examinadora, constituída
por mim, orientadora da dissertação, e pelo professor Eduardo Sérgio Soares Souza e Cláudio Orestes de Brito Filho. Então, nós emitimos o seguinte parecer: atendendo às exigências do programa, a mestranda apresentou sua dissertação com objetividade e clareza, seguindo a lógica em seu percurso teórico e metodológico, com argumentos e propostas que contribuem para a melhoria na atenção à saúde. Além de produzir uma dissertação, a Raquel também apresentou um produto técnico, técnico educativo, uma cartilha, que pode ser subsídio para a própria assistência naquele, tanto no hospital quanto voltada à assistência pré-natal na atenção primária em Santa Cruz. Então, considerando os pareceres dos professores Cláudio Orestes de Brito Filho e Eduardo Sérgio Soares Souza, a banca apresenta parecer favorável à aprovação da defesa de dissertação de Raquel de Alcântara Oliveira Ramalho Borges. Este é o resultado final e eu, Riva Lopes de Souza Munhoz, orientadora da dissertação, lavro a presente ata, que vai ser por mim assinada e pelos demais membros da banca. E assim finalizamos a sessão pública de defesa da dissertação de Raquel. Agora, mestre Raquel, mestre em saúde da família. Acredite, Raquel, que a alegria não é só sua, é a alegria nossa, é a alegria da banca. Com certeza. Dos seus colegas, certo? Agora, mestre, siga nesse caminho, né? Você, a Cleiton aqui está desejando os parabéns. Obrigada. Parabéns, Raquel, parabéns por toda a trajetória durante esse curso, né? E culminando com o seu trabalho de dissertação, né? de conclusão de curso. Estou muito feliz, particularmente, por ter participado desse trabalho e por ter caminhado com você. Obrigada a todos. Obrigada, igualmente. Obrigada a todo mundo, também gente. para os mestrandos que vieram assistir, não é? Aprender também, não é? E já se familiarizar com o que virá um pouco à frente para vocês também. Isso, é bom. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Foi um prazer revê-lo, Cláudia. Prazer. Tchau, tchau.